Abram suas Bíblias em Jeremias, capítulo 9. Jeremias, capítulo 9, versículo 23. Senhor, abençoa-nos com a porção da Tua palavra, nessa breve e simples reflexão. Em nome de Jesus. Amém. O título diz assim: Conhecer a Deus constitui a glória do homem. Jeremias 9, 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados juntamente com os incircuncisos, ao Egito e a Judá e a Edom, e aos filhos de Amon e a Moabe, e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Deixe sentar, meus irmãos. Meus irmãos, nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Fomos criados para conhecermos de perto ao Senhor. Fomos criados para ter um relacionamento com Deus. A gente lembrar do texto em Gênesis que diz que na viração do dia Deus visitava Adão, né? Todos os dias, no entardecer, Adão recebia a visita de Deus. Então Deus sempre deixou claro para todos nós que Ele quer se relacionar conosco, que Ele quer e se faz conhecer a cada um de nós. Deus, Ele é Senhor que se apresenta através da Sua palavra, se apresenta através da Bíblia, se apresenta a nós através da boca e do escrito de vários e vários autores que ao longo de tantos e tantos anos escreveram os textos sagrados, registrando histórias, registrando fatos históricos, registrando milagres que Deus realizou, registrando toda a história de um povo, mas também, minhas irmãs, registrando a história de Deus. Porque o que nós temos na Escritura é o registro da história também de Deus, onde Deus se apresenta e participa da história do homem, onde Deus não deixa o homem a sua própria sorte, muito pelo contrário, a todo momento Deus busca esse relacionar-se com o homem, Deus busca conduzir os passos do homem, Deus se agrada quando o homem busca a sua face e demonstra total dependência da sua vontade, do seu querer. O caso de Jeremias é um caso notório de alguém que teve que se submeter à vontade, aos planos e aos propósitos de Deus. E o que Jeremias está dizendo aqui, esse profeta que falava pelo Senhor, ele está dizendo que nós não devemos nos gloriar, não é só na sabedoria, na força ou na riqueza, que ele só usa esses exemplos, mas nós não devemos nos gloriar em quem nós somos, o que fazemos, o que pensamos, não. A nossa glória, minhas irmãs, a glória da igreja está no Senhor. A glória da igreja está em conhecer ao Senhor. O Senhor nos abençoa com prosperidade, o Senhor nos abençoa com sabedoria, o Senhor nos abençoa com inteligência, o Senhor nos abençoa com talentos, o Senhor nos abençoa com dons, não é verdade? O Senhor nos dá força quando nós mais precisamos, e às vezes achamos que não temos de onde tirar forças. Vem Deus e nos conduz, nos dá forças. Então Deus nos abençoa, Deus nos distribui a nós as suas dádivas, nos traz porções do seu poder, da sua autoridade, derrama sobre nós a sua unção. Mas o que Jeremias está dizendo aqui é: olha, não se glorie nisso, não deixe seu coração ficar soberbo pelas muitas dádivas e bênçãos que Deus tem trazido à sua vida. Não, quer se gloriar? Glorie-se em conhecer ao Senhor, porque a glória está em nossas vidas, a glória está
em conhecer, minhas irmãs, ao Senhor, porque o Senhor, Ele, um dia, há de julgar toda a terra. Jeremias diz aqui, Ele vai julgar circuncisos, Ele vai julgar incircuncisos. Jeremias está falando aqui, olha, Ele vai julgar Israel. Ele termina o texto dizendo, toda a casa de Israel é incircuncisa de coração, ou seja, vocês estão em pecados, porque vocês acham que por serem da descendência de Abraão, vocês acham por serem da descendência de Jacó, vocês acham porque tem os seus pais lá atrás que foram homens de Deus, então vocês estão livres para fazerem o que quiserem. Não, não estão. Vocês não podem se gloriar no nome de Abraão, se gloriar no nome de Jacó, não pode se gloriar na terra que Deus deu a vocês, nas riquezas que Deus entregou a vocês. Vocês não podem se gloriar nisso, vocês têm que se gloriar em conhecer ao Senhor. A glória do homem está em conhecer o Senhor. Essa é a nossa glória, meus irmãos, essa é a nossa luta diária, conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor. Não há melhor coisa para as nossas vidas, não há nada melhor para a nossa alma, não há alimento superior para a nossa vida espiritual do que nos alimentarmos das Escrituras, do que conhecermos a Deus todos os dias, porque, minhas irmãs, nunca conheceremos a Deus por completo, porque Deus é ilimitado, Deus é infinito, a santidade de Deus não está ao nosso alcance. Nós somos santos em Cristo, mas nós nunca seremos santos no alcance da santidade de Deus. Por isso que nós precisamos desesperadamente todos os dias ler as Escrituras, nos instruir nos textos bíblicos, porque se assim não for, minhas irmãs, nós não cresceremos em relacionamento com o Senhor, nós não cresceremos em intimidade com Deus, nós não conheceremos e nem saberemos a quem estamos servindo. Imagine como deve ser ruim para uma pessoa não conhecer, está anos e anos num trabalho, mas ainda não sabe muito bem o que faz ali dentro. Imagina isso. Imagina você, minha irmã, casada há tantos anos, né, com um homem, e aí, tantos anos depois você vai descobrir, caramba, eu nem conheci o fulano direito, né? Ou vice-versa. Ou ele, poxa, eu nem conhecia a fulana direito. Não é verdade? Por quê? Porque em algum momento esse relacionamento foi quebrado. E nós não podemos permitir que esse nosso coração venha quebrar o nosso relacionamento com Deus. E quebrar o relacionamento com Deus, meus irmãos, não se trata apenas de pecar contra o Senhor. Não, quando nós, por exemplo, negligenciamos a palavra, quando nós abrimos mão das leituras bíblicas, nós estamos quebrando o nosso relacionamento com Deus. Porque afinal de contas, nós não vamos sentar, você não vai sentar na cadeirinha lá da sua casa e vai esperar Deus sentar na outra do lado para bater um papo com Ele, né? Quer bater um papo com Deus? Abra as Escrituras, leia as Escrituras, que você vai estar conversando com Deus, não é? Não vamos sentar lá na nossa cama, no nosso quarto, lá em silêncio, e falar, Deus, envia um anjo agora para bater um papo com Ele, para Ele me apresentar mais o Senhor. Isso não vai acontecer, meus irmãos, isso não vai acontecer. Precisamos de um esforço, de um trabalho, e esse esforço, esse trabalho prazeroso é ler as Escrituras, é não deixar que este mundo, minhas irmãs, venha a nos encher de tantos e tantos afazeres, que nós não venhamos a ter tempo com Deus, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes, vou repetir, numa pregação, num evento da juventude, eu ouvi o pastor Silas Campos, eu já conhecia há bastante tempo ele, e ele falou sobre a agenda, a nossa agenda com Deus. E ele falou, qual é a sua agenda diária? Você já pegou uma agenda e anotou tudo que você tem que fazer durante o dia? Quando você anota, quando você tem na sua cabeça, você tem uma agenda, Deus está incluído nessa agenda? Você tem um tempo lá para ler a Bíblia, para orar, para interceder por outras vidas? Você separa esse tempo para estar com Deus, para se relacionar com Deus?
ou sua agenda entupida de afazeres terrenos e você esquece de botar Deus na sua agenda. E ele completou: Deus precisa fazer parte da nossa agenda. Temos que ter, minhas irmãs, um horário para nos relacionar com Deus, um horário para falarmos com Deus, um horário para adorarmos ao Senhor, um horário para abrirmos as Escrituras, ainda que seja aqui um versículo para nós interpretarmos, um versículo para aplicarmos na nossa vida, mas nós precisamos todos os dias abrir as Escrituras e ali falarmos com o nosso Senhor. Mas Israel não fazia mais isso. Israel, com o passar do tempo, Israel foi perdendo a intimidade, foi perdendo um relacionamento com Deus e por isso entraram na idolatria, por isso pecaram, por isso se desviaram do Senhor. E agora Jeremias está dizendo: Deus vai julgar não só os incircuncisos das outras nações, mas Ele vai julgar até mesmo os da casa de Israel, até mesmo os da igreja, no futuro, quando Jesus voltar. Então, minhas irmãs, Jeremias, ele mostra para nós que quer se gloriar, glorie-se em conhecer ao Senhor. Isso é a coisa mais importante na nossa vida, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, porque afinal de contas o Verbo desceu, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e o Senhor Jesus é a própria palavra. Ele é o Verbo que andou entre nós, o Verbo que entregou sua vida por nós, o Verbo que ressuscitou para que nós também no futuro viéssemos a ressuscitar e em seu nome vencermos a morte definitivamente. Então, quer conhecer a Jesus? Leia a sua palavra. Quer conhecer a Deus? Leia a sua palavra. Quer glória para a tua vida? Conheça ao Senhor. Amém? Pai, obrigado, Senhor. Uma breve reflexão da tua palavra, como sempre fazemos nesta reunião, mas somos gratos a Ti porque um só versículo da tua palavra já fala ao nosso coração. Abençoe minhas irmãs, que essa semente não se perca pelo caminho, que elas renovem com o Senhor os seus votos, Senhor, de leitura bíblica diária, de oração, do Senhor fazer parte da agenda de cada uma delas. Abençoe minhas irmãs, leva-as em paz e dê uma semana abençoada a cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Amém.